Da mesma forma que o Brasil, no momento que a Dilma se reelegia, existia uma visão clara de que nós tínhamos uma crise contratada adiante, que não se sabia ao certo quando ela iria chegar de fato, a gente talvez esteja repetindo o mesmo cenário em algum grau. Para discutir sobre isso, eu tenho dois grandes convidados. Se nós estamos num trem rumo ao precipício, quando ele cai e qual o tamanho dessa queda? Cai a ficha do mercado, como este governo não vai dar, não vai acontecer, e isso daí corre o risco de deflagrar um fenômeno similar ao que a gente viu lá com a Dilma. O que o Brasil consegue realizar perto da capacidade dele é o Carl Lewis correr 100 metros em 20 segundos e falar, não, pô, tá rápido baseado com o quê, né? Que mais cedo ou mais tarde o cenário pode se deteriorar. Como você vê o comportamento da inflação e da taxa de juros? Está começando mais um Wall Street Cast, aqui eu, diretamente de Nova York, meus convidados diretamente de São Paulo, e o primeiro, um economista brasileiro de destaque internacional, reconhecido principalmente por seu trabalho como ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central do Brasil e por sua sólida experiência tanto no setor público quanto no setor privado. Doutor em economia pela University of California, Berkeley. Ele também é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e possui mestrado em economia pela Universidade de São Paulo. No Banco Central, foi responsável pelas áreas internacionais e membro votante do Copom entre 2003 e 2006, liderando reformas importantes no setor cambial e de transações de capitais. Atuou como economista-chefe para a América Latina do ABN AMRO Bank e para o Brasil no Santander, além de passagens por outros grandes bancos como Unibanco e BBA. E também se destacou na área acadêmica, tendo lecionado em instituições renomadas como USP, PUC São Paulo e INSPER. Atualmente é sócio da Schwartzman e Associados, consultoria econômica, e mantém colunas em diversos veículos de mídia, como Folha, Infomoney, Rádio CBN e, mais recentemente, a Veja. Seja muito bem-vindo, Alexandre Schwartzman. Muito obrigado. E para enobrecer, enriquecer o nosso papo, eu também recebo um administrador formado pela PUC de Minas Gerais, com pós-graduação em finanças pela UFMG e PhD em economia pela University of Kent, que é no Reino Unido. Economista classificado entre os 20% mais bem ranqueados na América Latina e Caribe pela REPEC. Diretor executivo do IBMEC, atuando como diretor nacional responsável pelas unidades de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília. E atua há mais de 25 anos na docência e gestão educacional. Seja muito bem-vindo, Reginaldo Pinto Nogueira Júnior. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer também estar aqui com o Alexandre para essa conversa. Queria já começar fazendo a seguinte provocação. A minha própria abertura foi eu dizendo que na época que a Dilma estava se reelegendo, no meu entendimento e de muitos, nós tínhamos ali uma previsão clara de que tinha uma crise sendo contratada, já que as políticas que estavam sendo praticadas seria uma questão de tempo. Eu sou absolutamente crítico em relação ao que está sendo feito atualmente, porque em algum grau, não vou dizer nos mesmos termos, porque na época da Dilma teve a combinação com Lava Jato e outras coisas, não que a corrupção não se mantenha, não sei dizer se é maior ou menor, mas a gente, na minha humilde opinião, eu acho que basta um engasgo internacional um pouco mais acentuado para o Brasil sofrer as consequências. Queria ouvir as opiniões de vocês. Alexandre, fique à vontade para dar início a essa provocação. Tá certo, obrigado, Bruno. Sim. Eu acho que tem paralelos marcantes com a política da Dilma, não só com a política da Dilma, mas também com uma certa crença sobre capacidade de correção desses problemas. A gente tem um desequilíbrio fiscal persistente, né? Lá atrás ele estava mascarado pela prática de pedaladas, hoje ele não está exatamente mascarado, pelo menos fazem o negócio de maneira aberta, mas a gente continua ali com aquele auto-engano de deduzir um monte de coisas
do resultado primário. Então, o ministro da Fazenda vive insistindo ali num resultado primário que já deixou de fazer sentido, porque você desconsidera, né, precatórios, desconsidera o pé de meia, e depois você desconsidera outras coisas. Enfim, o fato é que a gente tem uma trajetória fiscal que é insustentável. Insustentável no seguinte sentido, quer dizer, a dívida pública vem crescendo de uma maneira persistente, ela um pouquinho superior a 70% do PIB na virada de 22 para 23. Esse ano deve encerrar na casa de 80% do PIB, ano que vem deve chegar pertinho de 90%. Quer dizer, a gente tem uma trajetória de aumento do endividamento que requer um ajuste fiscal considerável. Quanto? Quer dizer, em condições muito favoráveis, estima-se que você precisa aí de um resultado primário de 1 a 1,5% do PIB. Se for menos favorável, vai precisar um pouco mais. Mas sendo otimista, 1 a 1,5% do PIB, e a gente deve sair de um resultado negativo ali, hoje um pouco abaixo de 1% do PIB. Se colocar o estrutural nessa história é um pouco pior. Mas, enfim, o fato é que tem que fazer um ajuste que, grosso modo, está falando em torno de 2,5 pontos percentuais do PIB, no contexto em que a gente não parece disposto, pelo menos agora, a mexer nas regras que governam a evolução do gasto obrigatório, né? Então as coisas vão caminhando no sentido de continuar espremendo o gasto discricionário. O governo aparentemente está satisfeito com a solução, que não é uma solução para essa história. Vamos continuar, né, numa base permanente, excluindo certos gastos para cômputo de meta, etc. Isso não vai obrigar uma redução muito expressiva do gasto discricionário. Mas o desequilíbrio fiscal está aí. Então, tem uma percepção de que esse desequilíbrio, quer dizer, manutenção de resultados primários negativos, né, ou mesmo que sejam positivos, mas inferiores àqueles que seriam requeridos para estabilizar a dívida, vai levar a uma situação em que você chama bem atenção. Qualquer soluço nos coloca num ponto muito delicado. E aí, acho que a discussão que acontece, não, mas a partir de 2027, uma vez passada a eleição, quem quer que esteja lá vai fazer o ajuste, uns por convicção, outros por necessidade. Eu não poderia discordar mais. Que a gente precisa, eu falei, que é a menor dúvida. Agora, pegando o paralelo com a Dilma, foi exatamente o que aconteceu. Ela levou a situação fiscal a um limite muito estressado, inclusive fajutando contas, a gente sabe, das pedaladas, etc. E quando a bomba estava para estourar, o que ela fez foi chamar o Joaquim Levy e pedir para ele resolver o problema. Agora, pode chamar quem for. O fato é que se você se elege com base numa campanha que à época demonizava a independência do Banco Central, demonizava a Marina Silva, demonizava, né, quem estava no entorno dela, demonizava o ajuste fiscal. Você chega lá e começa a fazer a população, no mínimo, mas espera aí, o que está acontecendo? E o Congresso, que hoje já é hostil, né, não vai dar um menor apoio. Então, eu olho para essa combinação que a gente tem, sim, acho que no caso de uma reeleição do presidente Lula, a gente vai ter um replay, não exatamente igual, mas alguma coisa muito similar ao que a gente observou no segundo governo Dilma. Quer dizer, uma necessidade de fazer um ajuste fiscal e, ao mesmo tempo, a falta de condições políticas para que isso se materialize. Meu entendimento à época é que a intensidade da recessão que a gente viveu, né, a gente viu o pior desempenho da economia brasileira em todos os tempos, né, ela resultou em larga medida desse conflito, de ter que fazer um ajuste e ao mesmo tempo não ter as condições políticas de fazer. Né? Assim, se fala da Lava Jato, a Lava Jato foi, por vez de entender o que foi de queda de atividade econômica, era absolutamente marginal. A raiz do problema é essa dicotomia entre economia e política, que eu vejo um risco considerável de se repetir de novo, mas no mesmo grau, mas em algum grau,
caso de reeleição do presidente em 2026, no caso de uma alternância de poder, mas ele não há nenhuma garantia de que quem entra lá vai fazer, mas no mínimo dispõe de condições políticas, acho que mais sólidas do que o atual presidente para colocar o país numa trajetória que, enfim, comece a mudar esse estado de coisas. Reginaldo, quer complementar? Eu acho que concordo totalmente com o diagnóstico do Alexandre. O que eu acho que é até importante para dar uma visão um pouco mais geral de como que essa questão fiscal se tornou, infelizmente, um debate permanente da economia brasileira nos últimos 10 anos, né? Se a gente volta no tempo, né, algumas 15 anos atrás, sei lá, né, a gente tinha provado que era possível a manutenção de crescimento econômico com geração de superávit primário. Assim, houve um período ali que a gente até acreditava que, olha, esse é um tema superado, mas a gente voltou com a discussão sobre gasto é vida, então o superávit primário era um erro e impedia o crescimento. E aí é importante lembrar que a gente manteve superávites primários robustos, superiores a 3% do PIB por, sei lá, por 10 anos, mais de 10 anos. E aí a gente tem uma reversão de superávites em déficits exatamente ali em 2014, né? Quando a gente tem, então, um período já para a eleição de 2014, a gente sai de um modelo em que a gente vinha com superávites primários, um acompanhamento, uma previsão de queda progressiva da dívida, que vinha se traduzindo até em queda de juros ao longo do tempo, e aí a gente passa a ter déficits e crescimento da dívida, e como disse bem o Alexandre, né, a gente termina numa recessão severa, 15, 16, que aí vem uma conjunção de crise política, dificuldade de exatamente ter um direcionamento político para um ajuste fiscal depois de uma eleição extremamente polarizada, como foi a de 2014, que se tornou depois a norma dali em diante, né? Mas a gente teve, e aí entra ali em 2014, infelizmente, num período que é uma segunda década perdida para o país em 40 anos. Né? A gente sai ali de 2014, volta até a mesma renda per capita de 2014 agora, né? 2024. Então, exatamente decorrente disso. E aí o país começa uma busca permanente por uma regra fiscal, como se uma regra fiscal fosse garantir o cumprimento da estabilidade, né? O próprio fato da gente ter uma busca permanente, troca das regras, mostra que o problema não é a regra, porque se fosse algo, não era algo nem que se precisaria ter uma regra se a austeridade, a preocupação com a questão fiscal fosse algo inerente ali ao orçamento público, que aí obviamente a gente tem toda uma discussão que a gente pode falar sobre a própria natureza dos gastos obrigatórios e tudo mais. Mas, enfim, a gente passa ali por um momento que a gente entra com o teto dos gastos, em que tem ali uma política que apresentava ali, né, uma solução de longo prazo, de austeridade, mas que aí logo depois ela começa a ser catapultada, atacada ali por todos os lados, uma dificuldade muito grande de ser mantida. Isso vira depois a PEC a PEC da transição, que basicamente era para ser um regime permanente que acaba temporário, que acaba virando permanente, né? Coloca a gente ali muita deriva e aí entra num crescimento de gasto que torna a situação que já havia muito ruim claramente insustentável, né? A ideia do arcabouço que vem em 2023 era de que, bom, vamos fazer uma ligação entre responsabilidade e realismo. Então vamos atrelar isso ao crescimento da receita. Claramente isso não é suficiente, porque a receita cresce, mas o gasto cresce muito mais rápido, vai ter um limite claro de crescimento dessa receita. A gente começa, inclusive, a discutir aumentos de arrecadação, como, por exemplo, do IOF, uma série de questões, que é uma busca permanente por mais receita, num ambiente em que a receita já cresce 9% real ao ano. Então, claramente, o problema não é receita, e a gente vai empurrando essa questão para frente. Quando chegar eu tendo a concordar, 2026,
o debate fiscal ele será totalmente bloqueado pelo ambiente político. É um ano eleitoral, então é um ano em que a gente não terá essa discussão, mas fatalmente em 2027 isso volta à tona. E aí eu acho que um ponto ali que o Alexandre toca muito bem, que é: teremos ajuste fiscal em 2027? Bom, precisaremos. A dúvida, então, é quão fácil será, eu acho que ou quão difícil será. Por outro lado, mais ou menos como foi a situação ali em 2015, a gente vai chegar numa situação em que não temos muita escolha, né? Esse debate sobre o que retirar do cálculo do primário, aí vamos retirar os precatórios, né? Eu me lembro do tempo em que a gente só olhava a dívida líquida do setor público no Brasil. E aí a gente começou a mudar tanto critérios e tal, que a gente simplesmente abandonou de olhar a dívida líquida e resolvemos, não, a gente tem que olhar a dívida bruta. A minha previsão é que, se continuarmos desse jeito, daqui a pouco ninguém vai mais olhar para o superávit primário. Nós só vamos olhar para o déficit nominal. E aí vai ser pior para todo mundo. Então, eu acho que caminhamos rapidamente para um momento em que a gente só vai olhar duas variáveis: dívida bruta e déficit nominal. Já que nós concordamos com isso, Alexandre, a questão é: se nós estamos num trem rumo ao precipício, quando ele cai e qual o tamanho dessa queda? Porque no modelo que o Reginaldo acabou de falar, e indiretamente você também tocou nisso, tem uma grande chance da crise só estourar depois das eleições e a gente tem que considerar que, então, o atual governo, e abstraindo aqui, certamente vocês sabem que a totalidade da minha audiência são investidores ultra qualificados. Então, abstraindo aqui direita e esquerda, eu até discordo muito dessa visão. Eu acho que tem competência, meritocracia. Se é direita, se é esquerda, até essa questão de direita e esquerda é uma coisa tão confusa, mas considerando o atual governo, por causa do modelo que ele atua, tem uma grande chance de ele se reeleger, e aí a bomba vai estourar só depois que ele tiver perpetuado o poder por mais 4 anos. Por isso que eu pergunto, quando a gente cai e qual o tamanho dessa queda? Eu bem que queria saber, ter uma resposta para isso. Mas vamos lá, para construir um pouco no que eu falei, no que o Reginaldo falou, que acho que tem pontos importantes aqui. Vamos trabalhar com a hipótese de que, olha, esses aumentos de gasto que a gente terá, mais a redução do imposto de renda para quem ganha até R$7 mil, mais uma série ali de programas, acabem comprando esse apoio político para o governo. Enfim, tem uma eleição em que o Lula vence, mas Lula vence como ele venceu a última eleição. Ele se comporta como tivesse ganho de lavada. Ele ganhou por uma margem ínfima, né? Continua vencendo por uma margem ínfima. Você tem um país polarizado, muito provavelmente um Congresso ainda mais hostil do que foi. Eu acho que um cenário como esse se materializando, a minha cabeça é o mercado olha para isso, isso não vai dar certo, né? E aí você tem, talvez a própria política seja o gatilho para a gente começar a ver ali o tamanho da encrenca. Quer dizer, e aí o paralelo não é 2014, o paralelo é 2002. Eu tive a oportunidade de viver isso, realmente muito mais drástico. A gente não tinha reserva, tinha muita dívida em dólar, essas condições são dramaticamente diferentes. Tem um caminhão de reserva, a gente não tem dívida em dólar. Então, aquela questão mais aguda, em particular, a realimentação dos movimentos de câmbio para a dívida, esse mecanismo de realimentação está ausente. Então, eu não vejo assim uma coisa que vai naquela intensidade. Mas acho que o mercado começa a olhar que a gente vai ter, né, uma dificuldade grande. Obviamente, não falta quem seja preparado. Não senta que o leão é manso, né, na hora H o Lula vai fazer aquilo que é necessário. Que é o ponto que eu estava
trabalhando antes, né? Enfim, não é um discurso muito diferente do que a gente viu por boa parte dos analistas lá em 2022. Um monte de gente, não, fica tranquilo, o governo Lula, o terceiro governo Lula vai ser muito parecido com o que foi o primeiro. E o primeiro era aquilo que estava chamando a atenção, quer dizer, tinha resultados primários consistentes, quer dizer, eu também, então, Reginaldo, eu acreditei que esse debate estava superado, né? A realidade mostrou bem o contrário. Mas, assim, o que o pessoal esqueceu lá atrás, e aparentemente esquece hoje, é que as condições iniciais fazem uma diferença enorme, né? O governo Fernando Henrique entregou, pelo menos as contas públicas, muito redondas para o governo Lula. Outro dia eu vi até o Jacques Wagner, né, dizendo isso, olha, o problema é que agora a gente tem uma herança maldita, lá atrás estava arrumadinho e tal. Sempre tem uma herança maldita para você culpar. Mas o fato, assim, então a condição inicial faz diferença. O governo Lula assumiu com condições iniciais agora piores do que ele herdou do governo Fernando Henrique. Tinha, é verdade, tinha um pequeno superávit primário, mas não era aquela conta redonda que a gente tem. E daqui a gente vai herdar uma condição ainda pior que ele mesmo fez. Então, a tarefa é muito grande. Eu acho que assim, o mercado pode, como na forma que o mercado comprou o arcabouço fiscal, né, eu não comprei. Coincidência dessas, eu acabei de achar um e-mail que eu mandei ali para uma pessoa que tinha com o meu relatório feito na época que saiu o arcabouço. Isso aqui é absolutamente insustentável. Mas, enfim, isso era insustentável, o mercado deu um ano de grace period ali para o governo dizer que vem. Pode ser que eles estejam dispostos a dar mais um tempo, mas eu acho que eu tenho a impressão que o gatilho da insustentabilidade da dívida vai ser um gatilho fundamentalmente político. É um momento que cai a ficha do mercado, com este governo não vai dar, não vai acontecer, e isso daí então, corre o risco de deflagrar um fenômeno similar ao que a gente viu lá com a Dilma. Reginaldo. Só para trazer um pouco, Bruno, de otimismo, vou trazer um pouco de otimismo aqui só para o debate, que é o que eu diria é o seguinte, se a gente olha história recente brasileira, quando a gente tem um alinhamento e um desejo de realização de mudança, e até a percepção de que o problema é grave, a gente conseguiu avançar em algumas coisas. Então, eu acho que o próprio teto do gasto, ele foi um momento a gente imaginar que o teto do gasto teria sido aprovado, e depois a reforma da Previdência, que foi inclusive um movimento muito mais do Congresso até do que do Executivo. Eu acho que isso mostra, e pegando até pensando em termos do Congresso, né, do Parlamento brasileiro, se a gente olha nos últimos anos, esse parlamento tem se mostrado, dentro dos limites, obviamente, da política, bem mais favorável a medidas de austeridade, medidas de controle de gasto, do que em qualquer momento do passado. Então, acho que existe ali uma semente para um movimento de ajuste e de foco no futuro, de uma resolução permanente. Né? Eu gosto muito de dizer que a gente precisa de um ajuste fiscal no Brasil, nem que seja simplesmente para a gente mudar de assunto, que ninguém mais aguenta falar desse assunto. Então, vamos fazer isso para a gente poder discutir outras coisas, né? O mundo é tão interessante, está falando sobre tantas coisas, inclusive de geopolítica, e a gente está falando sobre receita primária, gasto primário, mas enfim. Eu acho que então existe um ambiente em que, com pequenos alinhamentos, principalmente com um pouco mais de um tempo político um pouco mais favorável, eu tendo a ser bastante otimista. Eu acho que a gente consegue, né, a gente conseguiria discutir coisas que há 10 anos atrás seriam impossíveis. Eu acho que, inclusive, discutir gastos obrigatórios, desvinculação de receitas. Eu acho que a gente tem uma gama de possibilidades políticas de discussão, que eu não digo que serão fáceis, que serão todas feitas, mas quando a gente olha, né,
o histórico da política brasileira, quando a gente olha com posições de forças e olha para frente, eu tendo a achar que temos um ambiente muito melhor do que a gente já teve em qualquer outro momento. Então, acho que assim, as ferramentas estão aí disponíveis. Quero dar a minha opinião. Não, só para dizer, eu tendo a concordar, obviamente assim, o Congresso não é exatamente um campeão da austeridade, em particular no que respeita aos gastos dele. Mas a verdade é que, provocado, ele normalmente respondeu bem a isso. A gente viu uma reforma da Previdência que se iniciou no Executivo, mas acho que foi, em larga medida, um trabalho do Legislativo, e aí mérito total para o Rodrigo Maia, acho que ele soube conduzir isso bem, né? Agora, é o seguinte, normalmente ele precisa ser provocado. E o meu ponto todo é, a gente precisa de um executivo que, obviamente, esteja convencido, dois, que esse executivo tenha o apoio político para o Congresso. Não, com esse cara eu vou. E no meu ponto, assim, eu acho que o governo Lula não tem a menor, porque falta convicção e porque faltará o apoio político caso ele vá tentar o estelionato eleitoral à la Dilma em 2027. Então, acho que isso daí acho que esse é o principal obstáculo. O Congresso, com todos os seus defeitos, eu acho que ele não é o nosso principal problema hoje. Eu tenho algumas considerações aqui, alguns complementos. É uma absoluta verdade que a primeira gestão do Lula, ele herdou o governo todo muito encaixado e as coisas muito organizadas pelo FHC, mas ainda assim a sequência de bons resultados é porque o Lula surfou um momento da economia mundial muito favorável, né? Então, por mais que ele tenha elevado os gastos, naquele momento a economia brasileira, a gente estava sofrendo um boom de commodities, a economia brasileira estava se beneficiando disso, então é muito fácil, é igual quando nós aqui, a gente vai aprovar um investimento de private equity numa empresa. Empresa que está dando lucro e que está tudo indo bem, qualquer CEO faz fácil. Agora eu preciso de alguém que assuma um negócio que está tudo errado. Aí que é isso, né? É igual ganhar jogo de tênis quando você está jogando bem, você tem que tentar ganhar naquele dia que nenhuma bola está entrando. Então esse é um ponto. O outro ponto é que a minha opinião pessoal é que, infelizmente, as chances dessa crise ser detonada ainda em 2026 é muito pequena. E considerando isso, as chances do atual governo se reeleger aumentam e a coisa fica ainda mais dramática, porque daí eles vão ter renovado o contrato por 4 anos e a crise vai estourar somente ali depois. Então, essa é a minha... se eu invertesse, né, se vocês me perguntassem, eu acho que só detona a crise antes, caso tenha um estopim, um gatilho internacional correção nas bolsas americanas de 40%, desaceleração, falta de otimismo global, aí isso antecipa uma coisa no Brasil. Se não, a ideia é empurrar o máximo que puder e não deixar isso ter notoriedade. Agora, qual o tamanho, Reginaldo, qual o tamanho desse tropeço? Eu sei que você foi para o lado otimista, mas ontem, inclusive, eu tive uma reunião no fim do dia com um grande amigo meu, um grande empresário, e ele estava revoltado. Então, talvez você esteja meio contaminado, porque ontem ele estava num discurso de assim, o Brasil não dá certo, o Brasil não vai dar certo, pelo menos até eu morrer, isso aqui está uma zona, a corrupção, o crime, os problemas são sistêmicos, a logística não funciona, assim, esquece, a gente vai só ficar sobrevivendo, que é bem ou mal o que a gente faz há alguns anos, né? Então, qual que é o tamanho dessa... Não vai ser uma crise igual a da Dilma, a gente não vai ter uma retração de 10%. Mas não é nem isso que eu quero mensurar. O que é chato é que a gente teria um potencial, de fato, isso eu concordo, a gente tem um potencial enorme e a gente fica
está tirando, né? Assim, é medíocre. O que o Brasil consegue realizar perto da capacidade dele é o Cole Lewis correr 100 metros em 20 segundos e falar, não, pô, tô rápido. Tá rápido baseado com o quê, né? Eu entendo muito o desânimo, né? E eu converso com muita gente e a gente vê esses lados, né? Isso assim, ao mesmo tempo eu converso com muita gente que tem esse otimismo olhando para o longo prazo, até porque essa sensação não é de hoje, né? Assim, se a gente volta para os anos 80, o desânimo seria muito maior. E a probabilidade né, e o que a gente conseguiu construir olhando para frente é muito maior, né? A gente conseguiu reversões e avanços, né? É um pouco não é uma história claramente linear, quando a gente olha no caso do Brasil, é muito mais um voo do besouro. Mas assim, quando a gente olha em termos de, como você disse, potenciais e olhando um pouco mais para frente, tem muito a ver com o que você está dizendo. O Brasil, e aí eu acho que o desânimo é mais que a gente teria exatamente tudo necessário para estar na frente das grandes discussões econômicas e geopolíticas do mundo hoje. Está falando de transição energética, a gente está falando de economia e finanças verdes, a gente está falando de um ambiente geopolítico mais estável. Então, assim, o Brasil, em princípio, a gente tem todas as ferramentas. O que a gente tem, né, claramente, polarização política, dificuldades, né, nesse momento, que vem se arrastando aí, e principalmente essa questão fiscal. Eu acho que a gente tem, mas o principal é que a gente sabe, de certa maneira, o que fazer. E eu tendo a acreditar, e aí pode ser muito do meu otimismo, do meu desejo pessoal. Eu tendo a acreditar no seguinte, com o crescimento da dívida que a gente tem agora, e principalmente com o movimento do Banco Central independente, vai ficar muito claro num período de tempo relativamente curto que a situação fiscal vai se tornar absolutamente explosiva a partir do momento em que a dívida está tão grande em que o déficit nominal, como eu acho que a gente vai, evidentemente, vai abandonar de olhar lá para o primário, o déficit nominal vai se tornar assim, uma trajetória impossível de ser controlada. E eu realmente acredito que em momentos como esse, a gente, assim, haverá um movimento de atuação. Então, eu tendo a acreditar, eu não digo que vai ser fácil, eu não acho que é algo que vai acontecer imediatamente, não acho que vai ser completo, mas eu não acho que a gente escaparia disso, assim como a gente não escapou de sei lá, no começo dos anos 90, tratar o problema inflacionário como ele deveria ser tratado, por exemplo, né? Então, dizendo um pouco mais para dar um pouco mais essa visão. Acho que no olho do furacão tendemos a ver a situação de maneira talvez um pouco pior do que ela pode se desenrolar, né? Então, tem um pouco dessa trajetória. Porém, é claro, né? Continua uma situação muito difícil. Como eu disse, né, a gente não consegue tirar da frente a situação fiscal, então a gente nem entra na discussão sobre logística, a gente nem entra na discussão sobre educação, a gente nem entra na discussão sobre passos mínimos para ganho da produtividade, né? Enquanto a gente está aqui preocupado com a trajetória da dívida, a gente deveria estar olhando muito mais que nos últimos 40 anos a produtividade está absolutamente estagnada. Qualquer país normal, esse seria, inclusive, o grande tema econômico. As pessoas iam estar extremamente preocupadas de dizer como é que pode um país 40 anos em crescimento de produtividade com renda média. Então, eu acho que tem uma pauta esquecida no Brasil, que é a situação fiscal. Ela realmente acaba colocando nuvens sobre isso, e a gente não consegue mergulhar nesses temas, porque ali a conjuntura, o curtíssimo prazo, vai permanentemente se impondo, né? O Brasil é um país que, por vários motivos, ali, passou, inclusive, urbanização, né? Tirar gente da agricultura, segmentos mais para conseguiu, ao longo de 50 anos, um processo expressivo de aumento de produtividade.
Uma vez que se esgotou a urbanização, esse processo foi o final. E aí a gente tem, só para fazer um pouco de merchan aqui, eu faço parte do Centro de Debate de Políticas Públicas, no CDPP, e a gente recentemente publicou, né, um trabalho que foi organizado pelo Daniel Glazer, um dos nossos membros, chamou uma série de pessoas ali e começa o trabalho com um ensaio, né, um ensaio avaliando exatamente a questão do desempenho de produtividade. É um desempenho do Fernando Veloso, né? É um desempenho muito pobre, né? E que tem ficado mais pobre ao longo dos últimos anos. Quer dizer, é uma coisa quase que incrível. Mas a gente teve algum momento ali na virada dos anos 90 até a primeira década desse século em que ameaçamos sair daquela situação de estagnação que a gente tinha, né? O resto do volume, né, trata muito da questão de comércio internacional e qual foi o efeito da abertura de comércio internacional. Começou no governo Collor, se aprofundou no governo Fernando Henrique, e a conclusão é que teve ali algum efeito, sim, no sentido de melhorar o ritmo de crescimento da produtividade, mas a gente não levou isso adiante, então parte do problema está ligado à baixa integração da economia brasileira com o resto do mundo. Esses são os tópicos, a gente não está escrevendo sobre isso à toa, quer dizer, não é puramente para o nosso entretenimento intelectual, embora eu garanta entretenimento intelectual de quem for ler os trabalhos, são super bons. Mas é uma discussão de política pública, né? A grande verdade é pegar aqui o eco do que o Reginaldo falou, a gente passa tanto tempo debatendo o fiscal que a gente perde o olho dessas coisas. Mas isso também é um tipo de política por qual tem uma resistência enorme no Brasil. Quer dizer, assim, o pessoal foi expor para membros do governo, foi uma hostilidade, né, extraordinária. Né, eu tive mais sorte, eu fui expor para assessores ali do Congresso, de maneira geral, pelo menos no meio daquele pessoal, a recepção a esse tipo de ideias foi muito mais amistosa, etc. Quer dizer, tem o fato de a gente tem uma agenda enorme. Então, o Brasil tem, de fato, um potencial gigantesco, mas é aquela coisa, o fato de ter um potencial não quer dizer que esse potencial vai se materializar. Um monte de gente tem potencial extraordinário, mas falta ali alguma coisa que destrave isso. Eu acho que as condições políticas do Brasil são, de maneira geral, ruins. Eu não sei quem é que foi com quem você conversou, mas eu compartilho dessa visão. A gente olha assim, o nó da coisa, ele tá difícil de resolver. A gente tem um país polarizado, né? O Congresso está ficando menos fragmentado, isso acho que é um desenvolvimento positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um Supremo que se sente extraordinariamente à vontade para se imiscuir em todos os assuntos, em todas as dimensões da vida nacional. Né? Aí a gente precisa falar quem que foi eleito, quem não foi eleito na história. Eu acho que, institucionalmente, o Brasil está numa situação muito, muito delicada, e eu não vejo como esse nó, né, esse nó górdio da institucionalidade no Brasil vai ser resolvido. Acho que a gente teve uma oportunidade extraordinária com o Lava Jato, né? Acho que foi um momento que a gente poderia ter passado o país ali, enfim, a gente vai debater décadas a esse respeito, por que não foi em frente, por que deveria ter sido feito, se houve, né, overreaching de quem estava tentando lutar, se houve uma reação desproporcional de quem não queria. Eu me lembro de um economista italiano que teve, exatamente no CDPP, no auge da Lava Jato, e ele traçando paralelo com mãos limpas, olha, é bom, mas primeiro que essa coisa aqui, ela começa a abarcar certos círculos que é melhor não mexer com. E eu tenho a impressão que o Brasil, a gente acabou atingindo certo círculo. Mas, enfim, independentemente do porquê que não aconteceu, o fato é que a questão da institucionalidade no Brasil não se resolve com o tempo. Se a gente não resolver isso com o tempo, eu acho que esse potencial que poderia ser destravado por coisas como maior integração
no resto do mundo uma atuação mais decisiva na educação, foi um ponto que o Reginaldo chamou a atenção, de que, enfim, só isso daria para falar horas, não eu, mas gente que entende do assunto, mas enfim, tem que resolver isso, a gente sabe que tem que fazer, a gente sabe, pouco, deixa eu aproveitar, tem uma história famosa ali, que Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, um velho estava buscando um lugar para sentar, e ninguém dava lugar para ele, e, a certa altura, parou em frente à delegação espartana, e diz a lenda que todos os espartanos se levantaram para dar lugar para o velho, né, e todo mundo aplaudiu. Ele teria virado para a plateia dizendo: todo grego sabe o que é necessário ser feito, mas só os espartanos escolhem fazer isso. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que fazer para arrumar o ajuste fiscal, tem que mexer na previdência, no salário mínimo, na desindexação, a gente sabe que a gente tem que tomar passos no sentido de aumentar a integração, tem tarifas altas, a gente pode baixar a tarifa, pode baixar restrições não tarifárias, a gente sabe o que precisa ser feito na parte de educação, tem experiência, Sobral tem experiência de vários de municípios e estados que mostraram, a gente sabe o que tem que ser feito. Mas assim, falta espartano para fazer o que precisa ser feito. Né? Alexandre, de ordem prática, dado que a gente entende que mais cedo ou mais tarde o cenário pode se deteriorar, como você vê o comportamento da inflação e da taxa de juros? Porque a gente acabou de ter ontem a reunião do Copom, onde dessa vez ainda existia um entendimento de vai ser mantida, mas o que se especula agora e aí, não vai baixar? Só que baixar a taxa de juros, ok, mas a gente tem no cenário aí esse tempo nublado, né? Pensando no curto prazo aqui, quer dizer, curto prazo próximo, é um pouquinho mais longo, ao longo do ano que vem. Provavelmente o Banco Central vai derrubar o juro. Ele tem lá as projeções dele de inflação e o que ele aponta, para o horizonte relevante dele, que são os 12 meses até junho, inflação algo acima da meta, 3,3, a meta é 3. Na virada do ano, ele provavelmente vai apontar para uma projeção de inflação muito próxima à meta, já com uma trajetória de Selic que incorpora cortes. Então, ele vai começar a cortar no começo do ano que vem, né, e pelo menos as projeções do Banco Central vão ser congruentes de não, a gente pode fazer isso, porque as nossas projeções apontam para uma inflação mais baixa. Eu discordo, eu acho que tem problemas ali nas próprias projeções do Banco Central, é uma coisa mais técnica, mas a gente trabalha com uma trajetória um pouco mais alta, em particular se esses cortes se materializarem, a gente vê a inflação mais se estabilizando na casa de 4 do que de 3. A gente vê muito da queda de inflação agora, foi um fenômeno ligado principalmente a dólar, muito pouco a questão do desemprego e ato de produto, que a gente ainda vê muito pressionado, a gente vê um comportamento de salários que é incongruente com a inflação convergindo para 3%. Então, olha para isso, tem muita dificuldade em ver esse fenômeno da inflação convergindo. Agora a gente vai cortar juros, mas qual que é o cenário? A gente corta para, se for olhar o último Focus, quer dizer, final do ano que vem, 12%, vamos dizer que seja verdade, 12%, como é que a gente está vendo a inflação em 2027? Pouco abaixo de 4%. Está falando de um juro real que vai ficar ali na casa de 7,5%, 8%. Né? Se a gente for olhar na curva de juros do Brasil, que eu acho que é mais assustadora, a gente olha o forward de juros de 5 para 10 anos, é 7%. Né? 7% real, não é 7% nominal. Né? Quer dizer, então, a gente tem ali, acho que a curto prazo a gente pode e deve ver alguma redução de taxa de juros, mas acho que ela não se materializa numa redução do juro real. E aí a gente vai de novo com o urgente à frente do necessário. Né? A gente vai ver qual que vai ser o resultado da eleição. Mas concretamente o que eu vejo é isso. Então, o mercado é curioso, o ministro está fazendo pressão dos bancos para não cortar juros. O que o banco mais gosta é que corte juros. Os caras são maiores produtores de pré-fixado que tem. Eles estão
carteira gigantesca, e tudo financiado a CDI. Quer dizer, na hora que cair esse juro, vai ser só alegria, né? O bônus de banqueiro vai explodir. Mas o ministro da Fazenda não entende do assunto, qual que é a chance disso aqui dar certo? Eu só complementaria, eu acho que tem um ponto aqui, eu concordo, acho que o cenário de curto prazo, quando olha, né, 26, 27, eu acho que é muito bem no direcionamento do Focus. O ponto que eu acho que vale a gente explorar um pouco mais é também a novidade da questão da independência do Banco Central. E aí, só para trazer um ponto que dada a situação fiscal, se a gente olha até o momento ali pré-crise 2014, um dos pontos ali que vinha junto com a deterioração fiscal foi a questão de quedas de juros e tentativa de controle de preços como forma de controlar a inflação, né? E acabou que seria lá a nova matriz macroeconômica que desagou na grande crise de 2015 e 2016. Nesse momento, com o Banco Central independente, eu acho que esse é um ponto que o Alexandre traz, que traz uma questão política um pouco diferente, que em princípio, os juros reais não vão, ou não deveriam, ou não acreditamos que vão, se acomodar a uma situação fiscal muito leniente. E isso deveria colocar mais pressão política, mais pressão nos atores por um movimento para alguma questão de ajuste fiscal. Então, existe ali um ator, só para trazer um pouco, que a gente não tinha em momentos anteriores, que é exatamente mais liberdade no manejo da taxa de juros, né? Eu acho que isso a gente nem chegou, no caso do Brasil, a aproveitar plenamente, né, dos benefícios desse novo arranjo institucional, que a gente esperaria, né, pela literatura, uma queda forte da taxa de juros, por N questões que estamos falando aqui, a gente não viu isso acontecendo, mas eu só colocaria essa questão, né, o juro real, pelo nível que a gente vai olhando pelos próximos anos necessários para manter essa inflação, que nem na meta de 3% a gente consegue chegar, coloca um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, um pouco mais de pressão sobre esse debate sobre a questão fiscal e sobre ajustes um pouco mais estruturais, sob o risco, claro, de que qualquer mudança ou pressão nesse movimento, no movimento de mais leniência, provocaria efeitos no mercado muito maiores do que eles já provocaram no passado, porque agora seria uma queda de um contrato, uma quebra de um movimento institucional que seria extremamente traumático, né? Então eu só diria que assim, né, não sei, né, e de novo tentando aqui sempre trazer uma pitada de otimismo aqui, só para não ser uma conversa extremamente deprimente, mas de que é algo que nós não tivemos nos 10 anos passados, ou nos 15 anos passados, e que definitivamente não tínhamos na crise de 2014 a 2015, né? E agora veremos como isso vai se desenrolar nos próximos 2 anos. A crise se acentua em razão dessas bases e termos que a gente falou. Por mais que o Banco Central tenha baixado os juros um pouco, ou seja, não é que vai sair de 15 para 5, no momento que a crise se acentuar, você entende que os juros têm condições de permanecer baixo ou, inevitavelmente, ele vai ter que ser elevado de novo? E quais os efeitos ali de curto prazo inflacionários no momento que a gente estiver em crise? O principal canal dela seria via câmbio, né? A gente teve um aperitivo disso, né, no final do ano passado, há mais ou menos um ano, né, quando o governo anunciou com grande fanfarra um programa de corte de gasto, não tinha nada naquilo, o dólar deu uma esticada. Então, acho que a gente é um movimento que é tradicional nesses momentos. Acho que a crise se materializa por um aumento no juro longo, né, e por uma desvalorização da moeda. Eu acho que ambos os desenvolvimentos acabam constrangendo a capacidade do Banco Central
reduzir ou mesmo manter a taxa de juros, porque o juro longo, quando eu falo do forward de 5 para 10 anos, tem um pouco disso. Na verdade, o forward de 5 para 10 anos é o juro que vai prevalecer depois que tudo Reginaldo, quer complementar? acabou. Eu concordo, acho que a questão do câmbio, ela onde se materializa boa parte dessas, né, dessas questões, onde a gente vai acompanhar muito. Tem um movimento só que é diferente um pouco, né, que a gente pode comentar, que temos uma situação atípica na qual, no fundo, o que o governo americano mais quer nesse momento é desvalorizar o dólar. Na verdade, ele quer desvalorizar contra a moeda chinesa. Mas aí, indiretamente, você vai acabar tendo ali uma desvalorização, né, claro, contra ou uma valorização de moedas ao redor do mundo. Então, a situação internacional hoje ela é bastante diferente do que ela era, como estava comentando, lá atrás, em 2003, ou mesmo no momento em 2014, né? E queria abrir, Alexandre, para suas considerações finais, depois o Reginaldo. Bom, só primeiro agradecer o convite para um encontro futuro, caso de fato a crise se materialize, sem planos de ir para Nova York. Eu estou até com o visto em dia, mas sem a menor vontade de dar um pulo aí, por uma série de motivos, né? Mas agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar, acho que, né, conversa muito boa, né? O Reginaldo levantou pontos assim, eu estou ficando muito velho e muito amargo, então é bom ter alguém ali que lembre que tem outras coisas legais acontecendo. Maravilha. Reginaldo, você. Muito obrigado aí, Bruno. Eu acho que agradecer muito, Alexandre. Foi um prazer enorme. Gostei bastante da conversa. Acho que, de novo, né, temos nuvens, um cenário muito difícil. Frustrante para mim é exatamente um ponto que o Alexandre falou, né, em determinado momento da conversa. Todos os diagnósticos estão feitos. Essa é a parte frustrante da conversa. Então a gente sabe que quando a gente olha, poxa vida, temos um problema de logística, infraestrutura. Não tem nada que a gente não saiba que a gente precisaria fazer para ter capital, investimento e desenrolar isso rapidamente. Temos problema de educação. Puxa vida, literatura internacional, os exemplos internacionais de países em situação ainda piores do que o do Brasil são vastos. Então, assim, não é algo complicado, isso olhando para o problema da produtividade, longo prazo. E na questão fiscal, acho que isso já ia estar discutido de maneira extensiva. Eu acho que a gente tem quase que um manual para entregar, assim, sabe? Falando assim, olha, se seguir não precisa saber nada, só seguir essa listinha aqui, a situação está resolvida. Mas seguimos aí nesse debate, eu acho que teremos aí momentos importantes. Agradeço aí muito por poder participar e fico aqui feliz de participar de novo aí depois. Entendi que com o Alexandre não em Nova York, mas aqui também online. E além do meu canal no YouTube, esse episódio vai ser exibido também na BMC, além, é lógico, de a gente divulgar para as outras mídias. Mas eu queria agradecer muitíssimo a disposição de vocês dois, a disponibilidade, a atenção, o carinho em terem atendido o convite. Desejar muito sucesso, agradecer também a todos que nos acompanharam até aqui. Não deixem de seguir o canal, deixar o seu like, para quem quiser me acompanhar nas outras redes sociais, sempre @Bruno Corano. Vamos em frente, vamos juntos, até a próxima conexão e muitíssimo obrigado mais uma vez, Alexandre e Reginaldo.